Olá! Hoje vamos falar sobre pedagogia de língua inglesa para estudantes internacionais. Esta é uma fala baseada em reflexões sobre metodologia, engajamento e ensino online a partir da observação de uma aula real. Este trabalho é feito para a disciplina de Seminário Integrador 2 no curso de Letras Inglês da URGS. Sou Heloísa Klein, estudante do curso. O objetivo da observação é refletir sobre o contexto de uma aula online em um aplicativo de ensino de línguas e como a aprendizagem é trabalhada através de processos e metodologias em sala de aula. Assim, analisamos a metodologia trabalhada, o engajamento dos alunos e a postura do professor. O início da aula foi marcado por uma música, quando os alunos chegavam e quebrava o clima. Assim se poderia conversar um pouco sobre o humor de cada aluno ao ingressar na sala de aula. Em seguida, foram feitas reflexões sobre como a música influencia em nosso humor. As perguntas dirigidas ajudaram na reflexão, fazendo com que os alunos citassem exemplos de como usavam música para ficarem felizes, para se acalmarem, para dormirem, para trabalhar ou estudar, para fazer exercícios. As respostas foram apresentadas no chat e complementadas pelo professor, exibidas na tela do computador da sala de aula, que era visto por todos. O contexto da observação é o trabalho com a plataforma iTalki, em que eu assisti uma aula experimental. É importante dizer que eu uso a plataforma para o estudo da língua francesa como aluna, e essa foi a minha única observação de aula de inglês nessa plataforma, devido à solicitação desta tarefa para a disciplina ter ocorrido num período de suspensão de aulas devido às enchentes no contexto do Rio Grande do Sul. E essa escolha dessa plataforma também se deveu ao fato de eu ter curiosidade, uma vez que é um potencial lugar para trabalhar como professora eventualmente. O nível que foi escolhido foi o nível intermediário, então os estudantes já tinham conhecimento de tópicos de língua inglesa e podiam conversar sobre esses tópicos, tinham conhecimento de vocabulário e de gramática também. E aí nós também podemos observar como um professor considerado nativo, ou seja, cuja língua mãe é o inglês, trabalha com a língua inglesa a partir do contato com estudantes que vinham de todos os lugares do mundo, uma vez que essa plataforma permite isso. A atividade central desenvolvida nessa aula observada e que se destaca, portanto, foi a escuta de um áudio e a realização de entrevistas sobre como melhorar o humor. Então, isso foi muito importante porque os alunos podiam ter contato com falantes da língua inglesa e debater sobre sua compreensão sobre o assunto e estendendo isso para outros modelos. Então, além da escuta e compreensão, trabalhavam também a escrita e a oralidade. Também eles puderam fazer reflexões comparando as suas experiências pessoais com as ideias apresentadas no áudio. E isso permite aquele nível de relação que a memória requer para que a gente consiga fazer com que um conhecimento se associe a outro e seja assim lembrado posteriormente. Foram usadas várias ferramentas, e isso me chamou bastante atenção, como o uso do chat, do quadro do professor, para registrar as respostas, o que era feito de uma maneira bastante interativa e dinâmica, com várias informações a todo tempo. Também foi garantida, mesmo sendo uma aula online, a interação contínua entre os alunos, com criação de perguntas baseadas no tópico, exemplo, what do you feel when you feel sad? Ou what do you do when you feel sad? Better saying. E aí, a partir dessa questão, as pessoas podiam dizer o que elas faziam, socializando, né, suas experiências pessoais e entrando em contato com a experiência de outros. Esse tipo de pergunta, que trata da vida pessoal, favorece uma interação sobre um tópico. Então, isso era bastante utilizado para garantir que houvesse conversação entre os alunos. Uma coisa interessante foi o uso de salas privadas. Então, da sala principal se abriam janelas para salas privadas em que os grupos podiam trabalhar. Então, mesmo tendo uma reunião principal em que a sala de aula principal acontecia então essa prática em sala privada. Eu, obviamente, tive que acompanhar apenas uma,
e depois o retorno para o grande grupo. Então lá as pessoas conversaram de novo com um outro falante da língua inglesa, porém ali de maneira privada, entrevistando falantes de língua inglesa que podiam, portanto, dar suas apreciações sobre as questões feitas pelos alunos. E aí, quando as pessoas voltaram para o grupo principal, foram discutidas as respostas que eles ouviram dos entrevistados e aí ativando um conhecimento específico, que no caso foi o foco no uso do gerúndio nas respostas. Posteriormente, um outro elemento que eu achei bastante interessante foi a correção colaborativa, né? Então, ao invés de o professor corrigir e dizer quais eram as respostas finais, os alunos identificavam problemas nas frases geradas. Como que isso era feito? Então, todos os alunos apresentavam as suas falas, descrevendo elementos do que eles tinham ouvido dos entrevistados. O professor transcrevia literalmente, fazendo pequenas correções pontuais no modo como uma palavra era dita, mas mantendo a estrutura da frase gerada pelo aluno. E aí, depois que todos haviam participado, ele projetava respostas da estrutura gramatical preferencial ou recomendada na língua inglesa. E aí, os próprios alunos identificavam esses problemas e faziam as correções. E, portanto, tendo um aprendizado participativo. Assim, a gente pode considerar que a metodologia observada contém aspectos de uma abordagem comunicativa com foco em habilidades práticas, mas mantendo o direcionamento para uma perspectiva dialógica e também baseada no respeito à estrutura vigente das normas gramaticais da língua inglesa, porém de uma maneira bastante diluída e flexível. O uso de recursos variados, como áudio, chat, escrita, interações ao vivo, vídeos, música, né, que chamam bastante atenção dos estudantes, e a flexibilidade para adaptação às dificuldades dos alunos. Por exemplo, quando uma pessoa teve problema técnico com o áudio e foi sugerido que ela escrevesse no chat, e o comentário dela também foi valorizado e foi socializado com os outros estudantes. Também houve um problema técnico em uma das salas que teve que ser corrigido, e isso também foi feito prontamente para adaptar a participação dos alunos dentro desta sala de aula. É interessante notar que havia sempre um engajamento dos alunos, numa coisa que a gente pode chamar de participação ativa. Havia chamadas nominais pelo professor, de maneira que ele garantisse que todos tivessem a oportunidade de participar, mesmo os que são mais tímidos e não se inscrevem para falar, então eles eram requeridos a participar pelo professor, mas de uma maneira bastante democrática. Além disso, também era possível responder de forma verbal ou através do chat. E as discussões eram ricas devido a essa diversidade cultural, uma pessoa de cada lugar do mundo, com idades diferentes, personalidades diferentes, né? Alguns destaques inovadores que a gente observou: esse quadro dinâmico atualizado ao longo da aula, em que era possível fazer correções, é bastante interessante. A presença de convidados externos para enriquecer a experiência dos alunos, o uso intencional do chat das salas privadas, que fazem com que seja possível discutir em pequenos grupos. Para reflexões finais, a gente traz alguns aspectos, como o impacto positivo do uso das metodologias interativas, uma vez que propõe o engajamento e uma atuação proativa de cada estudante, a importância da flexibilidade e adaptação em ambientes online, já que problemas eventuais podem acontecer com participantes, com alunos, com a projeção de áudio, vídeo, e aí isso tem que ter também uma flexibilidade, uma adaptação no roteiro da aula, ou no que a gente imagina que a aula vai ser, e a valorização do engajamento e da colaboração entre os alunos e dos alunos para com o professor, até mesmo na correção das atividades. Então, portanto, eu aprendi bastante observando essa aula e eu pretendo trazer várias contribuições dessa aula observada para a minha prática nos estágios. E como conclusão, trazemos aqui o aspecto de que essa experiência foi enriquecedora e mostrou a eficácia de uma abordagem comunicativa, a relevância de recursos multimodais, variando a abordagem do ensino, e traz essas considerações para práticas futuras como professora de inglês. Muito obrigada!